Senhores, boa tarde. Eu gostaria de dar início a mais uma sessão de comentário político a respeito da situação brasileira no momento. Nós estamos vivendo ainda os primeiros dias do governo de Lula, o interino, e nesse episódio nós vamos nos permitir um momento de lirismo inspirado nos tradicionais poemas que o Luiz Fernando Veríssimo costuma publicar, né, que se chama Poesia numa Hora Dessas. Nesse dia de hoje, seguindo a tradição desse programa, nós vamos ler alguns textos de origem produzidos pela fina pena do nosso atual presidente interino Temer, também conhecido como Lula, o interino. Esses poemas não são uma farsa, na verdade, né? São todos escritos pelo nosso presidente interino. Então a gente vai entrecortar os poemas com alguns comentários. O primeiro poema se chama Anônima Intimidade. Correio elegante, hoje torpedo. Bom mesmo era correio elegante nas quermesses do interior. O garçom levava sua mensagem para alguém, ou trazia, sempre anônimas, palavras de amor ou admiração. Despertava a curiosidade. Quem mandou? E a sua mente divagava, sonhava, fantasiava, desejava. Será ela, outra? Era uma intimidade aquele anonimato. Depois você caminhava para sua casa, para seu quarto, e dormia inebriado pelas palavras e pelo perfume que o correio elegante trazia. Bom, senhores, então vocês veem aí que o nosso Lula, ele sofre de momentos de lirismo intenso, enquanto ele não está arquitetando algum golpe, ou fechando algum ministério, ou tramando para fazer com que algum direito, alguma garantia fundamental dos trabalhadores seja extinta. Ele, nesses momentos, ele se permite esse lirismo exacerbado. Né? Do ponto de vista literário, bastante interessante, porque ele, de certa maneira, recupera os temas da República Velha sob uma tentativa de um certo olhar modernista. Os versos sem rima, sem uma estrutura claramente definida. Vamos seguir nessa toada para a gente podermos aprofundar nessa arte sem arte do nosso presidente interino. Embarquei na tua nau, sem rumo, eu e tu porque não sabias para onde querias ir, eu porque já tomei muitos rumos, sem chegar a lugar nenhum. Então esse poema, mais uma vez, aí mostra as dúvidas, né? Obviamente, esses poemas foram escritos muito antes do atual momento político que a gente está enfrentando agora, mas já percebe que certos aspectos são contínuos na trajetória do Lula, né? Então, por exemplo, essa questão de não saber para onde ir, né? Ou seja, esse hábito que ele tem de tomar uma decisão pela manhã e publicar ela em algum jornal e à tarde desmentir a mesma notícia, né? Então, ou em alguns casos, como o Ministério da Cultura, que com um pouco mais com um certo tempo extra aí entre a genial ideia, né, e a sua desistir de tomar essa ideia, né? Então, aqui a gente já vê essa marca aqui na poesia também. Escrever é expor-se,
revelar sua capacidade ou incapacidade em sua intimidade, nas linhas e entrelinhas, não teria sido mais útil silenciar? De novo aqui a gente percebe esse caráter, essa apreciação que o presidente interino Lula tem pelo silêncio, pelo mistério, pelas sedas que nos permitem apenas vislumbrar o que está por trás. Então, ele, como administrador, ele também gosta muito de não deixar muito evidente quais são os seus reais objetivos. Mas, bom, tomar um vinho aqui. De qualquer forma, ele, felizmente, né, nos dois casos, tanto no aspecto lírico como no aspecto político, né, é escondido, graças a Deus. Louvemos ao Senhor por isso, porque fomos poupados certamente de cenas que do aspecto pictórico seriam terríveis, né? Vocês imaginem algum momento de romantismo envolvendo o Lula ou um entendimento mais profundo dos mecanismos políticos que permitiram ao Mendoncinha assumir o Ministério da Educação. São coisas que a população brasileira não precisa ser exposta. São coisas que é melhor que permaneçam para sempre na escuridão. Vamos ler mais um poema do nosso grande Lula. Que compulsão é essa? O que buscas? Será a incapacidade de fazer coisas úteis, mais objetivas? É por isso que procuras o subjetivo? Para quem é a tua mensagem? Para ti? Para o trem? Não sei. Mais uma que faço sem saber porquê. Vocês notem surpreendente capacidade preditiva do nosso presidente interino. Ele, nesse poema, ele mostra que tanto nos aspectos românticos como na política ele segue uma falta de objetividade, né? Ele padece dessa falta de objetividade, sem exatamente saber por que ele faz uma coisa ou deixa de fazer. E note-se aqui também algo que é inusitado. Por exemplo, o uso do outrem. O outrem foi considerado uma palavra extinta já no início do século passado. Mas Temer, Lula, recupera essa palavra ao lado da mesóclise. Então, a gente tem um momento aí, realmente, um presidente que além das inovações, digamos assim, no reino da política, ainda tem uma questão com a linguagem. Ou seja, da mesma forma que ele inova indo para trás na política, ele também inova na linguagem, ressuscitando termos que todos nós julgávamos já muito extintos. Falta-me tristeza, instrumento mobilizador dos meus escritos. Não há tragédia à vista, nem lembranças de tragédias passadas. Então aí nós podemos sentir aqui um certo quê de Fernando Pessoa no nosso poeta. Ele sente mais forte a dor que ele finge sentir ter. Realmente é um homem de muita sensibilidade. Felizmente para o povo brasileiro, né, para todos nós, as tristezas não estão faltando, não há uma carência de tristezas. Temos aí um largo cabedal de tristezas. Já havia muitas tristezas, né, no final do governo Dilma, e felizmente agora Temer não mostra nenhuma aquiescência no sentido de agregar novas tristezas, né? Então, além da crise que a gente vivia, Temer
adiciona novos elementos, né, de desmonte do setor público brasileiro de forma quase que constante, né? Até, digamos assim, de forma bastante acelerada, né? São alguns poucos dias, né, onde os desmontes foram de grande escala. Bom, e aqui nós temos um poema ainda mais premonitório e talvez que nos ajude não digo a prever o futuro, mas de certa maneira tentar entender um pouco certas atitudes do Lula, o interino, e quem sabe até antever algumas das suas atitudes para o futuro. Eu vou comentar logo na sequência. Esse poema tem um instigante título de vermelho. De vermelho flamejante, labaredas de fogo, olhos brilhantes que sorriem, com lábios rubros, incêndios tomam conta de mim. Minha mente, minha alma, tudo meu em brasas, meu corpo incendiado, consumido, dissolvido, finalmente restam cinzas que espalho na cama para dormir. E aí a gente se questiona se essa caça ao petismo de certa maneira não está escondido metaforicamente nesses versos aqui de Lula. Primeiro, dá essa ideia de paixão arrebatadora. Muitas das atitudes que ele vem adotando nos últimos tempos, muito mais do que mostrar uma certa racionalidade política ou alguma defesa de interesse escuso, muitas delas parecem se mover muito mais por uma paixão arrebatadora não correspondida. Sabe-se lá pelo quê? Isso é um grande mistério. O grande mistério da paixão de Lula é exatamente pelo quê? Por quem? Seria uma espécie de paixão ideológica que não consegue, de certa maneira, atingir a fisicalidade, ou seria realmente uma paixão física que se torna incompatível por uma diferença ideológica? O que seria isso? Que seria o objeto dessa paixão? Essa paixão que se dissipa em ódio, e nesse poema aqui mostra claramente que o vermelho flamejante, as labaredas de fogo, elas podem, de certa maneira, explicar esse tórrido relacionamento que existiu entre Lula e Dilma, no final das contas, né, como duas figuras. E a gente nota que o governo Temer, até o momento, ele tem alguns momentos de um revanchismo muito estranho, muito agudo. O exemplo paradigmático disso é a demissão do garçom petista vermelho do Palácio do Planalto. Bom, para alguém que tem que dominar a máquina pública, alguém que aparentemente está totalmente desinformado sobre o funcionamento do país, ao qual ele ajudou a administrar nos últimos 6 anos, deveriam haver questões mais prementes que uma discussão de quais os garçons ou sei lá quem, os servidores do Palácio Planalto deveriam não ser mantidos. Isso, a uma mente primária como a minha, por exemplo, causa estranheza. Que no meio dessa conturbação que nós vivemos, Lula tenha que gastar o seu precioso tempo elencando quais são os garçons que devem ou não ser demitidos do Palácio do Planalto. Isso transcende o óbvio.
parece, obviamente, uma questão de retaliação. Retaliação que, de novo, voltando para aquela carta que, de certa maneira, é a primeira prova escrita, que segue o mesmo caráter, a mesma estrutura poética desses versos, apesar de estar em prosa, mas a carta é muito poética também, em que ele estressa essa mágoa profunda. E essa mágoa, que não pode ser necessariamente dissipada de forma carnal, ela acaba se manifestando com essas atitudes, né? A demissão do garçom do Planalto, e a gente tem assistido também uma questão cuja racionalidade política é quase impossível de ser apreendida, né? Que é a questão de manter basicamente Dilma isolada em cárcere privado dentro do Palácio Planalto. Algo que é longe de ser óbvio, né? Por que alguém iria dissipar ainda mais o seu pouco capital político com uma atitude que a qualquer olhar racional, externo, só pode parecer uma evidente prova de ditadura? E por aí segue, né? Não são só esses elementos dessa paixão, existem outros. Eliane Cantanhede, hoje, como uma das principais articuladoras, né, uma das porta-vozes aí do regime, né, mesmo antes do regime, ela era Temer muito antes do Temer ter conseguido, né, essa posição de presidente interino. Hoje, na sua matéria, na sua coluna no Estadão, ela diverge sobre um possível complô entre o PT e as Forças Armadas brasileiras. Um complô que nas próprias palavras do PT, deveria ter sido gestado no início do governo Lula. Então, na verdade, é uma ameaça à democracia brasileira que poderia ter ocorrido se no início do governo Lula houvesse um entendimento de que a formação dos oficiais brasileiros deveria ser, pasmem, de acordo com as palavras do PT, mais democrática e nacionalista. Vejam só, duas palavras claramente com conteúdo comunista vermelho. Um comunismo sério aqui que nós estamos falando. Democracia e nacionalismo. O governo Temer, ele tem algumas tendências, mesmo agora no início, né, que já são claramente perceptíveis, né, que é uma tendência de dar para trás, patente, ou seja, é comum ele afirmar alguma coisa e pudicamente voltar, dar para trás logo na sequência. É um jogo quase de sedução, sim, sim, vem meu bem, para logo se não, hoje não. E um entreguismo, ou seja, o entreguismo no governo Temer é algo tão gritante, tão extravagante, que é difícil compatibilizar isso com uma visão de uma nação minimamente civilizada que tente defender seus interesses de alguma forma. Então, a escolha do Serra para ministro das Relações Exteriores é um discurso claramente entreguista. É a ideia de que o Brasil quer ser pequeno. O Brasil não quer exercer o papel de liderança regional. O Brasil não quer expandir seus interesses além das relações que ele possa possuir com os Estados Unidos e com a União Europeia. Ou seja, o Brasil da era Fernando Henrique, um Brasil que recebia
ordens diretamente do Império através do FMI. Essa é a visão. É um sonho difícil de se concretizar, porque o próprio FMI fica constrangido com certas coisas. Por exemplo, um dos grandes dramas é o fato que hoje o Brasil tem uma reserva externa gigante, da ordem de R$ 1 trilhão. Aí fica difícil, né? Aí fica complicado. Como que o FMI vai mandar dar ordens ao Brasil se o Brasil é mais do que soberano? Hoje o Brasil é credor. Isso é terrível. Isso, na cabeça do Serra, é absolutamente terrível, algo difícil de compatibilizar. Tudo que ele queria era servir, tudo que ele queria era um Brasil que fosse subserviente a esse interesse. Mas não pode. Não pode porque simplesmente não há razão direta para isso. Não existe nenhuma razão inequívoca, nenhuma razão minimamente institucional para que essa servidão possa se manifestar. Aí sobra a serra retórica. Claro que é evidente que essa retórica ela não pode ser totalmente questionada, causada pelo discurso do Lula. Tem certos componentes que são do próprio Serra, dos desejos do próprio Serra, das pessoas que pagaram a campanha do próprio Serra, do sonho Serra, do sonho FHC de mudar o nome da Petrobras para Petrobras. Aquele desejo que foi frustrado pela imensa campanha a nível nacional, que impediu, de certa maneira, que a Petrobras acabasse sendo privatizada. Então, esse sonho entreguista do Serra vai acabar tendo uma nova oportunidade para se realizar. Agora, as condições estão sendo arquitetadas. Nós temos Serra numa posição menor, que é o Ministério das Relações Exteriores, inclusive era um dos poucos, raríssimos ministérios que não eram usados diretamente para esse toma lá da cá político. Era um cargo tradicionalmente exercido por diplomatas de carreira. O Serra, então, ele interrompe essa tradição brasileira, aliás, bastante saudável, e interrompe da maneira mais patética possível, né? Com uma defesa do não partidarismo, da não ideologia das relações exteriores, o que é grotesco, dado que ele foi candidato a presidente da República, pretende ser candidato a presidência da República e, portanto, é um ente político que claramente possui suas ideologias, mesmo que não as reconheça como tais. Ou seja, obviamente Serra não tem a obrigação nem o dever de não manifestar suas ambições políticas. Ele é um político de carreira, ele visa o poder e, como tal, obviamente não pode se considerar como além de qualquer ideologia. Obviamente ele fala para as massas. As massas brasileiras acreditam que ideologia seja alguma coisa unicamente presente no campo da esquerda. Ou seja, o discurso da direita ele é não ideologizado em nenhum nível. Ele é puro, ele é meramente racional. Ele é uma expressão matemática perfeita da racionalidade. A esquerda, com a sua defesa dos mais fracos ou de políticas sociais, esse discurso ele não é racional. Ele tem que ser justificado através de uma ideologia que, obviamente, aqui é usada com um termo puramente pejorativo. Então, a aliança que existia entre os países da América do Sul, ela era meramente ideológica. Então, nesse discurso, isso é visto como algo nefasto. Tá? Isso também é uma incorporação que
Serra faz, mas Lula também faz, do discurso das ruas. Na verdade, o governo Temer ele é amorfo sobre vários aspectos. Inclusive porque as suas motivações são todas, como já foi dito aqui, veladas. E ele não possui um discurso. Não possui um discurso porque não foi eleito, não precisou ser eleito. Então ele não chega ao poder com uma proposta do que fazer, como que o poder que ele tem vai ser utilizado. Ele simplesmente é uma proposta de poder que vai utilizar os recursos públicos para atingir, garantir os interesses das classes, dos setores da economia, dos setores da sociedade que o apoiaram durante essa trajetória. Fundamentalmente, é esse o destino do governo Lula. Então, como isso é indizível, mesmo para ele isso não é factível do ponto de vista político, ele se abraça no discurso das ruas. Então, por exemplo, a redução do número de ministérios atende uma parte desse anseio popular, essa ideia de que o Brasil não precisa de cultura, não precisa de ciência, não precisa de tecnologia, não precisa de direitos humanos, não precisa de nada disso. O Brasil precisa de alguma espécie é uma espécie de sociedade que vai poder viver única e exclusivamente da produção, sabe-se lá exatamente do que todos esses recursos das sociedades modernas não têm espaço na sociedade brasileira, são coisas de vagabundo. Então, uma parte da população é essa ideia. Mas os setores que apoiam Serra, apoiam Temer, né, no caso, existe uma base social aí dos neopentecostais, né? E essas pessoas não estão aí para brincar, eles não têm um plano de curto prazo, eles têm um plano de dominação da sociedade brasileira. Eles têm um plano de dominação cultural e intelectual da sociedade brasileira. E a ideia de cultura que eles têm é não cultura. Então não é troco de nada que Feliciano, Malafaia, todas essas pessoas, né, vociferaram contra a cultura nacional, que é uma cultura que eles negam. E vociferaram não tão diretamente, mas ficaram bastante satisfeitos com a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia e ficaram bastante satisfeitos com o que está sendo projetado para a educação. Ou seja, a ideia deles é colocar um garrote fundamentalista na cultura brasileira, porque isso lhes favorece. Não é uma questão de princípios nem nada disso, né? Obviamente, a maior parte desses setores não são realmente loucos, fanáticos, espiritualistas. Eles são pessoas pragmáticas que visam poder e dinheiro. E essa é uma estratégia muito boa para eles. Ou seja, eles querem manter o poder através do sucateamento das políticas públicas de educação, de ciência e tecnologia. Eles querem impor, limitar, restringir o ensino de ciências, eles querem restringir o ensino de história, eles querem forçar essa visão bíblica que eles têm da história e da sociedade ao maior número possível de pessoas. Eles não querem correr o risco de o professor na escola dizer uma coisa e o pastor dizer outra no culto. Eles querem que isso seja unificado. Eles não querem que o pastor diga uma coisa no culto nos domingos e a televisão mostre outra. Eles querem fundamentalmente uma unidade de pensamento. É isso que eles almejam. Se eles vão conseguir isso ou não, não se sabe. Mas esse é o ponto. Até que qual é a extensão de Lula nesse projeto, não se sabe. É incerto. Incerto se Lula ele é, na verdade, um poeta parnasiano
que por acidente virou presidente interino, ou se de fato ele é um dos agentes dessas mudanças, ou seja, se ele realmente pretende impor por sua própria força esse tipo de agenda à nossa sociedade. Nós ainda não sabemos. Como vocês viram aí pela poesia dele, né? Ele não é uma pessoa muito dada à clareza, que é um mérito interessante na poesia, mas infelizmente na política talvez o momento que a gente esteja passando fosse melhor alguém mais incisivo e constante, dado que a crise, mesmo que em parte ela não seja tão grande como os veículos de comunicação apresentavam antes da queda, do início do processo de impeachment da Dilma, né? De qualquer forma, a crise é bem importante. E ao que tudo indica, o governo PSDB, PMDB no caso, eles, basicamente o PMDB nunca foi um partido muito conhecido pela sua capacidade de gerar superávit, né? Ele sempre foi um partido que antes nunca pregou o Estado mínimo nas várias oportunidades que teve de governar o Brasil ou intervir principalmente na vida nacional. Ele jamais teve essa preocupação em minimizar o tamanho do Estado. O que ele teve sim é de controlar as estruturas públicas, né, as políticas públicas, para que elas lhe favorecessem diretamente. Então não é a questão de diminuir o tamanho do Estado, não é favorecer o empreendedorismo, não é ser um liberal, um conservador americano que quer realmente um Estado mínimo para reduzir impostos, não sei o que. Isso nunca passou pelo DNA do PMDB. Isso sempre foi, na melhor das hipóteses, discurso. E agora, com o anúncio do déficit de 170 bilhões, realmente se produziu uma situação muito interessante. Porque o déficit proposto pelo governo Dilma era de 90 bilhões, que é um déficit gigante, que, sem dúvida, muito dele se deve à inépcia política da Dilma, aos erros em política econômica que ela cometeu, mas muito também se deve ao colapso da economia brasileira devido à crise política. Então, uma boa parte desse déficit deve-se a isso. Mas esse plus a mais aí, de quase 100 bilhões, uma parte substancial dele se deve a pagamento de dívida do processo de impeachment. Então, nós vamos pagar aí em torno dos 40 bilhões, basicamente, para quem apoiou o golpe. No final das contas é isso, ou pelo menos parte desses setores. A grande mídia, a justiça brasileira como um todo, que vai receber um pouco de aumento, os militares com 3,5 bilhões, os governadores do PMDB, os prefeitos do PMDB de todo o Brasil, mas certamente do PMDB vão ser bastante favorecidos de qualquer maneira, porque são um grande número. Eles vão ser favorecidos com uma moratória de 1 ano. Essa moratória de 1 ano vai favorecer diretamente ao mandatário, ou seja, em ano de eleições ela vai ter um impacto importante para a manutenção das prefeituras e vereadores, né, que vai ser base para a construção da campanha eleitoral de 2018, e tudo isso vai custar muito, muito dinheiro, e vai aumentar o déficit. E aparentemente esse déficit vai passar liso, límpido, pelo Congresso Nacional. Até patético, né, que imaginar que há poucos meses atrás houve toda uma celeuma que a Dilma encaminhou um orçamento com déficit para o Congresso. E hoje esse déficit, alguns meses depois, já está em 170 bilhões, que é um crescimento gigantesco. Parte disso, obviamente, deve à ficção científica, que era a estimativa inicial, mas parte disso também se deve, como eu falei, a todos esses fatores. Então,
conclusão de toda essa história, juntando aí, amalgamando, digamos assim, usando um termo provavelmente caro ao Lulia, né? Com essa poesia dele, a gente pode resumir tudo numa frase relativamente simples, né? Como presidente interino, Lula é um péssimo poeta. Com isso eu me despeço e espero poder fazer uma terceira versão dessas minhas conversas com vocês, mas nunca se sabe, né? Do jeito que as coisas vão, por quanto tempo a gente vai poder usar a liberdade de expressão que a gente ainda dispõe, né? Os últimos movimentos também vão contra essa liberdade. Muito obrigado e boa tarde.